Fala galera, estamos aqui no canal da Batista Metanoia para mais um Metanoia Podcast, nosso quadro de entrevista cristã. E hoje está aqui conosco a nossa irmã Eulália Claires, ali da Assembleia de Deus Missão, aqui em Barra do Tarraxil. Seja bem-vinda, irmã Eulália, muito obrigado. E eu queria começar essa entrevista perguntando quem era a irmã, quem era Eulália antes da conversão, como era a sua vida, com quantos anos você teve o contato com a igreja cristã, como foi esse momento aí? Bom, com a igreja eu tive contato praticamente desde sempre, desde quando eu tive a consciência, né? Porque minha mãe, ela aceitou, eu tinha 5 anos de idade, então a partir daí eu já comecei a ir para a igreja com ela. Então o contato com a igreja foi desde muito cedo, muito pequena, mas a questão já da conversão, eu creio que a partir dos meus 14, 15 anos, foi o momento onde eu realmente tive esse encontro com Deus, porque ir à igreja é uma coisa, ser convertida, se converter é outra, né? Quando você tem um real encontro com Jesus, você sente o que é ser salvo, o que é ser transformado. Então, isso aconteceu na minha vida por volta dos 14 anos, foi todo um processo, né? Eu ia para a igreja, eu ouvia, mas é aquela coisa, a palavra não parecia parecia perfeito na sua vida. Parecia algo assim, uma informação. Só uma informação. É uma informação como qualquer outra, né? Que não causa um impacto na sua forma de viver. Porém, eu sempre segui aquilo que a gente fala, os padrões da igreja, a ordenança da igreja, só que pra mim era um seguir que não fazia sentido. Você segue, você faz, mas você não sabe o porquê. Só porque as outras pessoas falam. Então, e aí quando chegou nos meus 14 anos, eu creio que tudo colaborou, né, para esse momento. O começo da adolescência, então, assim, é um começo onde você tá descobrindo sua identidade, quem você é, o que você quer fazer, os seus sonhos. E aí, nesse momento, eu comecei a pensar a respeito disso. Faz sentido ir para a igreja, estar na igreja sem saber o porquê estar ali, o porquê aquelas coisas, porque você faz o que você está fazendo. E aí, quando chegou nessa fase da minha vida, eu estava ali ouvindo a palavra, ouvindo tudo, e aquela palavra ela começou a entrar aos poucos. E eu sempre fui muito curiosa. Tanto na escola, na vida mesmo, sempre fui uma pessoa muito curiosa de querer saber o porquê das coisas. E aí, ouvindo aquela palavra, eu sempre estive na escolinha dominical, saber aquelas histórias, então eu quis me aprofundar mais naquelas histórias, conhecer de verdade. A fundo, eu creio que no início, até pra, tipo assim, saber mais do que os outros, a história completa. E aí, quando chegou nos cursos de ensino, eu queria entender a palavra e eu queria ler, e começou a me dar aquela curiosidade a respeito da Bíblia. O que ela, na totalidade, o que ela dizia. E aí eu comecei a colocar um propósito no meu coração, ainda não tão, vamos dizer assim, ainda não conhecia Jesus realmente, de ser íntima dele. Então eu comecei a colocar o propósito de ler um capítulo por dia da Bíblia, só para realmente ler a Bíblia toda e conhecer aquele livro que falavam na igreja. E aí eu acho que a minha conversão se deu a partir daí, de ler as escrituras e entender que realmente aquilo era verdade. E ter um contato próximo com Jesus. E a partir dessa leitura eu comecei a orar também, comecei minha vida de oração. E aí eu vi que realmente Deus estava transformando a minha história. E cada vez que eu lia, eu sentia que aquilo era real e que eu fazia parte daquela história, que aquilo falava sobre minha vida. E aos poucos Deus foi transformando meu coração e eu fui tendo cada vez mais encontros com Jesus e foi assim. É interessante, você tocou num ponto e eu tenho observado isso. Eu não nasci assim na igreja, meus pais não são evangélicos. Eu tinha aproximadamente 16 anos de idade, mas eu observei que pessoas que os pais já eram evangélicos quando eles nasceram, ou seja, desde criança foram para a igreja, a maioria deles, a completar 18, 19 anos, eles se afastaram da igreja porque tiveram contato só com a religião. E muitas vezes aqui na nossa comunidade, aquela religião legalista,
do que pode, do que não pode. E às vezes a gente orava e lia a Bíblia não por prazer, mas porque tinha que ler. O cristão tinha que orar. E assim eu vejo isso aqui acontecendo. E assim, você falou aí, é uma exceção, né? Deus falou ali ao seu coração, mesmo na curiosidade, Deus já estava lhe chamando, já estava lhe atraindo para Ele, e ali você deixou de ter o contato apenas com a religião para ter um contato com Cristo. E o que você vê hoje nesses jovens, que os pais são evangélicos e eles nasceram praticamente na igreja, você vê que está tendo uma mudança, eles estão querendo Jesus, têm prazer por Jesus ou não? Está igual ao que era com você ali no início da sua adolescência. Era só algo com a religião, frequentar um culto e porque os pais estão me levando. Como é que você enxerga isso hoje? Eu acho que continua ainda nessa questão de ir por ir, sem saber muito o que está fazendo, por causa que eu acho que falta apresentar realmente esse Jesus, né? Eu acho que é isso que falta, para que essas pessoas elas também tenham essa paixão e esse amor por Jesus e não por simplesmente por qualquer outra coisa, seja para ter uma vida boa ou ter uma vida certinha. Então eu acho que sim, continua ainda seguindo esses parâmetros porque as pessoas se esqueceram o porquê do cristianismo, que é Jesus. Não é nada, não é uma vida boa aqui na terra, não é riqueza, não é para você ser bem visto. É Jesus, o foco do cristianismo. Então, quando a gente perde isso de foco, tudo isso se perde, né? Esses jovens se perdem porque eles não tiveram uma mudança, eles não foram transformados, eles não têm um porquê e para que viver, que é Cristo. Que esse é o motivo, né? E se não for Cristo, não tem porquê. Chega um momento na vida que eles se fazem essa pergunta que eu fiz na adolescência, o porquê que eu estou fazendo essas coisas, e não existe uma resposta. Eu estou fazendo para agradar, eu estou fazendo para ser visto, e aí quando essa resposta não é Cristo, o porquê, não tem porquê continuar. Essas pessoas, elas chegam no momento que elas pensam, não, minha felicidade não está aqui, porque não há motivo aqui para me continuar, não há motivo de só agradar pessoas. E eu acho que continua nessa situação, a gente tem falhado muito nessa situação de não mostrar Cristo para as pessoas. Verdade. E falando agora sobre leitura, livros, você gosta muito de ler livros? Isso veio sempre? Ou foi em algum momento da sua vida que você começou a desejar ler, gostar de ler? E nessa pergunta eu queria também que você indicasse 3 livros, não os melhores que você leu, mas 3 livros que você diz assim, eu precisava ler aquele livro naquele momento da minha vida, ele foi fundamental para a minha vida. Bom, o meu contato com a leitura também foi mais ou menos como o meu contato com minha conversão, é assim, quando você vê que tudo, Deus arquiteta tudo, que todas as situações lhe levam para aquele lugar. Porque eu comecei meu contato com a leitura, eu comecei a ver vídeos na internet, publicações de pessoas que liam livros cristãos. E nesse mesmo momento eu fui cobrada na minha escola de ler livros, livros para matéria mesmo. E ao ler um desses livros me despertou muito o desejo de ler mais. E quando eu tive ao mesmo tempo, em paralelo, contato com esses livros na internet de pessoas que liam, então despertou no meu coração um desejo. E foi justamente nesse período da minha conversão, então eu queria alicerçar a minha fé, ter uma base. Então, para isso, automaticamente, quando eu saí da leitura da Bíblia, automaticamente comecei na leitura dos livros. E os 3 livros que eu acho que foram essenciais naquele momento, o que me veio primeiro à mente foi o Conhecimento do Santo. Eu acho que não é em ordem cronológica que eu estou colocando, mas o Conhecimento do Santo foi um livro que eu precisava naquele momento, porque ele vai falar sobre os atributos de Deus. Então foi um livro que eu precisava conhecer Deus daquela forma, naquele momento, detalhado, os seus atributos. Outro livro que eu precisava muito, acho que o Diário de David Brainerd também foi um momento muito importante. Eu li esse livro na pandemia e era um momento onde não só eu, como muitas pessoas, né, estavam tendo conflitos com sua fé
e o porquê que o mundo estava passando por aquela situação, aquele medo. Na pandemia, eu sentia muito medo, apesar de estar com uma fé bem firme, um medo de não conseguir prolongar essa fé, sabe? Um medo de não conseguir chegar e do que viria daqui para frente e tal, e se eu não conseguir. Então, quando eu vi esse livro que fala muito sobre devoção, sobre entrega a Deus, aquele livro renovou as minhas forças de saber confiar em Deus, não nas minhas habilidades, não confiar em mim para manter a minha fé, mas confiar em Deus e que Ele me conduziria. Outro livro que foi muito importante, eu acho, na minha fé, um momento especial, não vem à memória agora. Não só esses dois, assim, que você lembra que foram importantes. Foram importantes num momento especial, sabe? Que naquele momento eu precisava ler esse livro. Mas outro livro que eu acho que também foi muito importante em questão da minha vida foi A Busca da Alegria, eu acho, de John Piper. Acho que é A Busca da Alegria. Porque ele vai trazer Deus em várias esferas, vai nos explicar o trabalhar de Deus em várias esferas da nossa vida e traz uma base bem teológica. Então, eu acho que foi muito importante. E essa questão da leitura também, a gente vê que a maioria dos jovens evangélicos aqui da nossa comunidade, eles não gostam de ler, né? São pouquíssimos ali que você vê que tem um contato com a leitura, quer ler, mas a maioria ainda não gosta. Eu não sei o que é que acontece, mas o que é que você diria assim? Qual seria o conselho para essa pessoa, esse jovem cristão que não gosta de ler? Talvez eu acho que os livros que foram dados a eles talvez fossem livros difíceis de se entender, talvez não era para eles naquele momento, porque há livros e livros, né? Também a gente tem que entender o momento do outro. Às vezes a pessoa é leiga de leitura, você não pode dar um livro profundo, um livro mais teológico, dá um livro mais superficial, um livro mais curto, para ir estimulando ali a leitura. Eu acho que falta projetos assim nas igrejas, nas nossas comunidades, de incentivar, estimular a leitura da própria Bíblia, que muitas pessoas nem leem. Como é que você vê assim essa dificuldade na leitura? Quais são os meios que você vê assim que dava para a gente alcançar mais pessoas? Eu acho que o problema com leitura não é nem tanto somente da igreja. Eu acho que o problema de leitura é um problema do nosso país. O Brasil é muito fraco em leitura, apesar de ter um potencial grande, mas nosso país é constituído por muitos analfabetos. A gente está começando a avançar nessa questão de alfabetização, então é muito difícil incentivar e começar esse projeto de leitura. Eu vejo na minha escola, levando para um lado secular mesmo, de pessoas muito difícil. A gente teve vários projetos de leitura e era muito difícil essas pessoas se engajarem realmente nesse projeto. Quando a gente leva para o contexto da igreja, é realmente ainda mais difícil por causa quer dizer, eu acho que ainda é mais fácil de se incentivar porque a gente precisa ler, porque nossa fé é baseada em um livro. Então, a gente precisa ler, se torna um pouco mais fácil do que na escola, você incentivar a leitura. Mas eu acho de extrema importância para qualquer cristão, para qualquer pessoa, entrar nesse mundo da leitura, principalmente para a gente. Eu acho que um dos meios da gente estimular isso é mostrar realmente que nós estamos em batalha. O cristão, ele está em batalha, então ele precisa se armar. E para isso, a palavra do Senhor é de extrema importância e os livros também, porque eles vão nos ensinar. Realmente é você aprender com outras pessoas a respeito da palavra, você aprender a respeito do seu ministério, do que você quer exercer. Então eu acho que é trabalhar nos jovens também a questão da humildade, de você aprender. Porque muitos não querem isso, é aprender. Muitos chegam na igreja e pensam e trazem uma visão da vida, daquilo que eles ouviram que é ser igreja, que é coisa, né? E aí, quando eles chegam lá, eles querem fazer da forma deles, não querem aprender. Estimular a leitura, como eu disse, eu acho que é um papel que a gente deve fazer, um papel difícil, realmente, porque é a questão de um hábito.
de você vencer a si mesmo, de você se disciplinar, porque no começo eu também não gostava, como eu disse, né, eu não tinha esse contato com a leitura, e no começo foi muito difícil tornar esse hábito, parar ali, prestar atenção realmente, porque leitura é uma coisa que exige atenção, e nós vivemos numa era muito digital, tecnológica, então a gente não quer prestar atenção, a gente prefere se divertir ali no Instagram do que parar e prestar atenção. Então isso daí já é um grande problema da nossa geração. Mas quando nós introduzimos realmente, como eu falei no começo, Cristo no coração dessa pessoa, que ela começa a amar e desejá-lo, quanto mais ela ama, mais ela quer conhecer. E quanto mais você apresenta formas dela de conhecer a Jesus, mais ela vai querer. Então ali no momento de encontro, de sede que a pessoa tem de conhecer a Deus, então eu acho que tudo se volta para o ponto que a gente começou a conversa, de mostrar Cristo e fazê-lo ser desejável para aquelas pessoas, porque quando ela desejar Cristo, todas essas barreiras que foram colocadas, seja a nossa pouca escolarização brasileira, seja a falta de atenção, quando se depara com Cristo, tudo isso se torna nada. Então a gente vence todo e qualquer obstáculo para chegar mais próximo dele. Verdade. Hoje a irmã está com quantos anos? 20. Dos seus 14 anos, quando você ali vai ter o contato com Cristo, até os 20, nós temos aí um período. E nesse período eu creio que a irmã passou lutas, provações, porque como eu conversava com a pessoa hoje, as provações são os meios que Deus nos ensina coisas que Deus não ensinaria por qualquer outros meios. É só na provação. E eu queria saber assim, nesses momentos de provação, como Cristo se revelou à irmã, porque uma coisa é eu ter contato com livros, e ali alguém está me ensinando quem é Jesus, o que ele fez, outra coisa é eu no sofrimento. Cristo se revelar para mim, eu orando, eu buscando a presença dele. Eu queria que a irmã falasse desses momentos, durante essa caminhada, momentos difíceis, Cristo se revelou à irmã, e se algum dia a irmã pensou em se afastar dos caminhos do Senhor por alguma adversidade, por algum momento difícil, e se pensou, como foi que Cristo reverteu isso? Acho que, assim, na minha caminhada, um momento até agora, né, mais difícil foi bem no comecinho ali, quando eu estava começando. Eu praticamente mudei de cidade, né, fui para Belém, então eu perdi amigos, pessoas, de certa forma, perdi. Eu vinha para cá, para Barra, no final de semana, mas eu não tinha mais um contato próximo com essas pessoas e acabaram se distanciando. E nessa fase de mudança, como eu já falei também no início da adolescência, é uma fase de busca de identidade que você meio que se sente só. E eu passei esse momento meio solitária, me descobrindo e ali tendo contato com Jesus, mas eu lembro que eu me sentia muito só. Me sentia rodeada de pessoas, mas só. E aí foi meu deserto com Jesus, meu primeiro deserto com Jesus, que eu sentia que realmente era um deserto. E Cristo se apresentou ali para mim. Eu lembro que eu li o livro de Jó e eu me via naquela história. E o fim para mim do livro de Jó foi o fim também no meu deserto, quando Jó diz que antes conhecia o Senhor de ouvir falar e agora ele vê face a face. E foi exatamente isso na minha vida. Depois que eu passei por essa dor, por esse momento de dor, eu vi Deus como uma coisa real. Como você falou, não eram mais só os livros e não era mais só a leitura da Bíblia, era Deus se apresentando para mim. E eu tive um momento onde Deus usou, né, uma pessoa para falar comigo e para falar justamente todo esse processo que eu tinha vivido de solidão, de vazio, e que Deus estava preenchendo. E aquela pessoa falou sobre orações que eu tinha feito no secreto, que só sabia eu e Deus. Então, depois disso, eu vi Deus mais real ainda para mim. Eu vi que Ele estava comigo realmente em todas as situações e que Ele me ouvia. Então, isso fortaleceu demais a minha fé. Mas depois disso, não parou aí, né? Vem outras circunstâncias, vem outros desertos nas nossas vidas, outros momentos tristes, mas como você disse, em cada momento desse, quando a gente nos apega com a palavra, cada momento desse que a gente sai mais forte, sai mais firme. E sim, houve momentos na minha vida que eu pensei em desistir, mas sempre vem, né, aquela voz na nossa cabeça.
será que não é melhor desistir? Será que não é melhor parar? E eu não vou conseguir. Não que eu pensei assim, Jesus não existe ou Deus não existe. Não, eu tinha certeza que ele existia. Mas sempre era minha dúvida, será que eu vou conseguir chegar ao fim? Será que eu posso chegar ao fim? Mas quando eu pensava isso ao mesmo tempo, Jesus me falava realmente, quando eu tive contato com a graça de entender, porque antes eu vivia em graça, sentia graça, mas não tinha essa palavra graça, não sabia o que era. Então, quando eu tive contato de saber sobre graça, assim, real, a definição e tudo aquilo que Jesus tinha feito por mim, então eu entendi que o mérito realmente não era meu. Tipo, a minha força não me faria e não me fará chegar ao fim, mas a confiança nele, que é ele que me conduz e que é ele que vai me fazer chegar ao fim. Então, todas as vezes que eu penso em desistir, eu me agarro a essa graça e confiar nessa graça que o favor imerecido, que eu realmente não mereço o cuidado de Deus, realmente não mereço que ele zele por mim, mas o amor dele por mim vai me fazer chegar ao fim. Então, é isso que eu creio, que eu vou chegar ao fim porque o poder dele vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Verdade. E você falou de um ponto aí da universidade, né? Muitos jovens cristãos estão indo para faculdades, universidades, e alguns deles têm passado muitos momentos difíceis, não só nessa questão que você falou, do isolamento, dos familiares, dos amigos, mas também de combates à fé. Muitas vezes cristão não tem base, né? Eu queria que você falasse como é essa experiência de ser cristã, estar num ambiente ali de universidade, onde muitas pessoas às vezes têm outras religiões, filosofias, pensamentos diferentes, às vezes até professores que não comungam da mesma fé, ou às vezes que é contrário até à nossa fé. O que é que você falaria para esses jovens que estão prestes a entrar e esses que estão no início aí entrando na universidade? Quais conselhos você daria para eles? Eu acho que a primeira coisa é buscar ter esse encontro, como eu já falei, porque eu acho que se você não tiver tido esse encontro verdadeiro, essa mudança, eu acho que fica muito difícil e, como eu falei, é como se não tivesse sentido você batalhar pela sua fé, batalhar para continuar crendo. Mas quando você tem esse encontro, né, essa certeza que Jesus é vivo, que Jesus está na sua vida, ela lhe dá força para continuar. Mas eu acho que tá nesse contexto de universidade, como você falou, que existem outras pessoas, outras crenças, outras formas de viver, eu acho que é uma oportunidade, eu vejo como uma oportunidade de viver de fato o evangelho. Porque você viver na sua igreja, você dizer, eu me senti desafiada e me sinto desafiada cada vez que eu vou para a universidade de levar o evangelho realmente, de viver o evangelho. E você estar na sua comunidade é muito confortável. Você está ali com pessoas que creem e falam o que você diz, o que você fala, creem da forma que você crê. Mas você está ali entre pessoas que não creem, é desafiador. É desafiador para a sua fé. E lhe mostra realmente se você serve, se você é ou não é. Mas o conselho que eu daria para esses jovens é se encham da palavra. Se encham de Cristo, busquem a palavra. Porque não confiem em vocês mesmos, não confiem naquilo que vocês sabem, porque eu posso saber muito, mas o inimigo ele também tem suas estratégias, ele também tem pessoas preparadas lá fora. Outra coisa que eu digo é, porque quando você está alicerçado na sua fé, a fé ninguém explica, né? E o mundo, quando a gente chega lá, eles querem uma explicação, eles querem que a gente explique a nossa fé. E muitos caem eu acho que nessa pegadinha, nessa escorregadinha de querer explicar e querer fazer com que os outros entendam a força, sabe? E não entendem que tem uma parte que é só o Espírito Santo que faz, que é convencer o homem. Então, a gente entender qual é o nosso papel, pregar o evangelho e entender que muitas coisas é Deus que vai fazer, não sou eu que vou fazer. Então, é se encher da palavra, é se encher de Deus, se encher de intimidade com Deus e ter paciência e aprender o que Deus está fazendo no meio daquele processo e que aquele processo ele não é para lhe matar, né? Estar na universidade não quer dizer fracasso, porque muitos já vão para a universidade e como a gente sabe que a universidade
é sim esse lugar, né? Difícil, mas a gente já ouve o relato de pessoas que caíram na universidade, não sei o que, e a pessoa já vai pensando, eu vou cair com aquele Verdade. medo. Mas não, quando sua fé está alicerçada em Jesus, você sabe que em todos os lugares ele permanece com você e permanece fiel. E é possível ser crente na universidade. É possível ser crente. Daniel foi fiel na Babilônia. Então eu também vou ser fiel em qualquer lugar onde eu for. E ver isso como uma oportunidade de pregar para aquelas pessoas, ver isso como uma oportunidade de mostrar o evangelho em ação. Ser ali ferramenta de Deus. E outra coisa é isso, se ver como ferramenta de Deus. Se ver que você não está naquele lugar simplesmente para aprender coisas seculares. Você está ali para ser ferramenta de Deus. Você pode usar seu curso para a glória de Deus. Usar, como Paulo disse, né? Quer comer, quer beber, fazer tudo para a glória de Deus. Então, quando você faz aquilo para a glória de Deus, Deus lhe fortalece, Deus lhe dá a vitória diante das situações. Verdade. Eu me lembrei agora de um episódio, eu estava na faculdade, que o professor perguntou, quem aqui é crente? Eu me lembro que tem uns 4. Nós levantamos a mão e ele disse, vocês só serão crentes até o final desse período. Eu vou fazer vocês deixar de ser crente. E ali ele trazia indagações, perguntas. Muitas vezes eu tinha resposta, outras vezes eu não tinha. Teve um momento que eu fiquei meio angustiado porque eu não tinha respostas. Eu me lembro que o Espírito Santo falou comigo e disse, você não precisa ter resposta para tudo. Só crê que eu existo. E ali acalmou meu coração e ele fazia pergunta e eu dizia, eu não preciso dar resposta. Eu sei que o meu Deus existe e me salvou. Então é isso, a gente tem esse contato, esse encontro com Cristo. Quando a gente tem esse encontro com Cristo, ele fala, a gente ouve, a gente responde. Mas se nós não tivermos esse contato, vai ser uma mera religião. Vai ser meros conceitos, regras, dogmas. Mas existe um Deus que é pessoal e ao mesmo tempo é transcendente. E eu queria perguntar a você agora, desses seus primeiros 14 anos até hoje, o que mudou na Eulália de 14 anos e a Eulália de hoje? Esses processos, desertos, leituras, oração, momentos com Deus. Quem é a Eulália hoje? Quem era a Eulália ali, menina com 14 anos de idade? Só voltando um pouco no ponto que você falou, que eu acho que foi uma coisa que Deus trabalhou comigo nesse processo, foi isso de querer ter a resposta para tudo, de querer responder tudo. Como você falou no seu testemunho, eu também era assim, eu queria ter, como eu falei no início, né, eu era curiosa, então eu queria saber o porquê de tudo até o fim, e saber o porquê. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, foi o que eu passei por isso, que muitos dos meus colegas indagavam, inclusive eles se declaravam ateus, e eles me indagavam essas coisas e eu não tinha respostas. E isso me frustrava muito. Até que um momento que Deus falou comigo aquilo que ele falou com você, você não precisa responder tudo, você precisa andar por fé. Ou você acredita, mesmo sem ter essas respostas, ou você não acredita. Então foi quando eu decidi confiar e crer no Senhor. E isso realmente mudou minha vida. E ao longo das fases da vida, das circunstâncias, muitas vezes a gente se pergunta o porquê e faz questionamentos a Deus ainda, né? Mas chegou nesses momentos onde Deus diz pra gente viver por fé. Então eu vivi e vivo vários desses momentos onde Deus muitas vezes não responde às minhas perguntas, mas eu continuo crendo. E esse é o nosso papel, né? Da Eulália de 14 anos para a Eulália de 20, muita coisa mudou, tanto em questão de vida como em questão de fé. Eu acho que foi mais esse amadurecimento mesmo, de vencer as batalhas e saber que eu vou continuar vencendo em Cristo e por Cristo. Saber que o plano de Deus na minha vida, mas eu acho que a coisa que mais mudou em mim foi querer levar Jesus mais a sério para os outros, porque no início da minha conversão é como aquela mulher samaritana que teve um encontro com Jesus. A primeira coisa que ela fez foi partir para a cidade para avisar os outros, né, e outras pessoas terem esse contato com Jesus. Desde o meu início
eu sempre quis isso, também sempre tive essa sede que essa mulher tinha de levar outras pessoas a Cristo. Mas durante minha vida, assim, até os 20 anos agora, foi um desejo no meu coração, mas que eu não tinha muita ação para isso. Eu sentia Deus falando comigo que era um momento meu e dele. Era um momento assim eu falava de Jesus para pessoas específicas, assim, na minha escola, eu sempre contei um testemunho para um colega, para uma amiga. Mas agora eu sinto mais desejo de ser algo mais, uma ação mais, sabe, planejada, uma coisa mais de realmente evangelizar, realmente mostrar o evangelho. Eu sinto essa necessidade de realmente falar as coisas que eu tenho vivido com Deus, as coisas que Deus tem feito. Então, cada dia mais eu tenho mais esse desejo de que outras pessoas conheçam esse Jesus, que assim como as minhas feridas foram saradas por Jesus, as feridas de outras pessoas sejam também através da minha vida. Eu acho que o que mais mudou no decorrer desse tempo foi isso. Amém. Eu queria agora que você indicasse 3 livros para as pessoas que estão nos ouvindo e deixasse uma mensagem principalmente para aquelas pessoas que não são evangélicas ainda. Bom, 3 livros. Cristianismo Puro e Simples. Eu acho que é um livro muito bom. O Deus que Frustra Sonhos. Acho que é assim, né? É o de Bíblia? Sim. Deus que Destrói Sonhos. O Deus que Destrói Sonhos. E poderia ser o Conhecimento do Santo. Conhecimento do Santo, acho que seria um livro importante. Sim. E o que é que você deixaria para as pessoas que não são evangélicas nesse momento, uma mensagem para elas que estão nos assistindo? E ter um encontro com Jesus muda as nossas vidas e Ele é a coisa mais importante, mais necessária. Eu gostaria que todo mundo entendesse o que Jesus fez por nós naquela cruz, que não foi algo meramente uma história que passa de pai para filho, foi real, é importantíssimo. Gostaria que as pessoas elas se lembrassem que depois dessa vida tem outra vida eterna e só Jesus é o caminho para os céus. E Ele está disposto, Ele está de braços abertos, nos esperando. E que a gente não venha rejeitar esse amor, não venha rejeitar aquilo que Jesus fez. Porque o mesmo Deus que ama é o mesmo Deus que é justiça também. Então, que as pessoas estejam alertadas sobre isso. Que Ele é amor, mas Ele é justiça. E Ele nos ama, então que a gente venha abraçar esse amor enquanto há tempo, enquanto podemos. Porque Ele está vindo e Ele quer nos salvar. Então, é isso. Amém. Muito obrigado por esse momento de mesa. Deus abençoe sua vida, sua família. E esse foi o nosso Metanoia Podcast de hoje. Que Deus abençoe você. Pega esse link, compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar a notificação para você receber conteúdo novo. Que Deus abençoe. Valeu, galera.